Olá, meu nome é Viviane Fernandes de Araújo, eu curso Pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, estou no 5º semestre. Esse vídeo é referente ao projeto de Leja, que é coordenado pela professora Cristiane Simões, né? E vou apresentar o meu vídeo. Vou tematizar o meu vídeo falando sobre Paulo Freire. Nesse vídeo vai aparecer um pouco de quem foi Paulo Freire, onde ele nasceu, um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória, né? Quando ele faleceu. Vai também ter uma curiosidade sobre Paulo Freire, né? Sobre quando ele foi considerado e declarado patrono da educação brasileira. Bom, vou falar um pouco sobre a obra dele bem famosa, Pedagogia do Oprimido, sobre o método de Paulo Freire, né, em relação à alfabetização de adultos, e também como ele conseguiu, né, as práticas dele, as fases da prática do método dele, né. Vou falar também um pouco da história de Paulo Freire, assim, em relação à alfabetização de adultos, né, um pouquinho da experiência de Ângicos, que é sensacional, muito interessante, e basicamente é isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Paulo Freire. Quem foi Paulo Freire? Seu nome completo era Paulo Regis Neves Freire. Ele nasceu dia 19 de setembro de 1921, em Recife, em Pernambuco. O seu pai era tenente da Polícia Militar e a sua mãe era dona de casa. Além dele, ele morava com seus pais, sua avó materna, e ela tinha outro filho. Então esse tio dele mandava dinheiro para ele. Esse tio dele era comerciante no Rio de Janeiro e mais ou menos em 1930 esse tio foi à falência. Então a família acabou indo para uma cidade que chama Jaboatão, achando que teria melhores oportunidades. Lá, ele tinha 13 anos, o pai dele faleceu. Daí ele foi alfabetizado pela sua mãe e acabou fazendo o primário em uma escola particular. No segundo ano do ginásio, ele estudou em uma escola pública chamada Oswaldo Cruz, que também foi o local de seu primeiro trabalho como inspetor de alunos. Logo após, 5 anos depois, né, tornou-se professor desse colégio e depois começou a cursar Direito. Depois resolveu seguir a sua carreira no magistério. Foi chamado para trabalhar no SESI quando ele entra em contato com a alfabetização de adultos, né? E desenvolveu suas ideias pedagógicas a partir da realidade dos alunos que ele convivia por lá. Em 1958, apresentou as suas ideias em um congresso no Rio de Janeiro. O seu trabalho importante, né, sobre educação e alguns princípios de alfabetização. Em 1963, ocorreu a experiência em Ângicos, que vai ser citada um pouco mais para frente. Antes dele ser exilado, passou 70 dias na cadeia. Ele foi preso porque as ideias pedagógicas dele eram consideradas uma ameaça para os militares. Então, ele passou esse tempo na cadeia. Logo após, em 1968, escreveu seu livro mais conhecido, que é Pedagogia do Oprimido. E durante esse período, ele lecionava nos Estados Unidos e na Suíça. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e mais ou menos em 1989 a 1991, ele foi secretário municipal de educação. Paulo Freire casou-se 2 vezes e dessas 2 uniões ele teve 5 filhos. Além disso, foi nomeado como doutor honoris causa em 28 universidades em muitos países. Doutor honoris causa é um título, né, que chama por causa de honra, que são dados para pessoas que se destacaram em determinadas áreas, como artes, ciências, filosofia, letras, enfim. E Paulo Freire ganhou esse título, né? Em média 15 obras, que foram traduzidas em mais de 20 idiomas. Infelizmente, ele faleceu em São Paulo, dia 2 de julho de 1997, por um infarto. Em 13 de abril, foi sancionada uma lei que declarou o educador Paulo Freire, né, patrono da educação brasileira. Então, essa é basicamente uma história sobre Paulo Freire, tá bom?
da sua obra mais conhecida, que é Pedagogia do Oprimido. Esse livro foi escrito enquanto Paulo Freire estava no Chile, e é um livro que propõe um método de alfabetização dialético. Esse livro se diferencia do vanguardismo dos intelectuais tradicionais, porque ele defende o diálogo com pessoas simples. Não só o método de Paulo Freire, mas é um livro que mostra realmente um modo democrático, sabe? Ele trata de uma forma mais humanizada, sabe? De conversar com as pessoas. E ele é citado em trabalhos acadêmicos na área de humanas em todo o mundo. Método de Paulo Freire. Vou começar falando sobre as palavras geradoras, né? O que são as palavras geradoras? É o processo proposto por Paulo Freire, iniciando pelo levantamento do universo vocabular dos alunos. Ou seja, através de conversas informais, o educador, né, o professor, observa os vocabulários mais utilizados pelos alunos e aí seleciona as palavras que servirão como base para as lições que eles vão, né, aprender. Mais ou menos selecionado de 15 entre 25 palavras, e depois disso, os universos das palavras geradoras são apresentados em alguns cartazes com imagens. Para você conseguir adquirir as palavras geradoras, pode ser feito através de entrevistas ou de círculos de cultura, que é mais conhecido como rodas de conversa, né? Onde você cria uma discussão com os alunos para dar significado, né? Uma contextualização melhor sobre o tema abordado. Então, era assim que Paulo Freire conseguia as palavras geradoras. Agora eu vou falar um pouco sobre a silabação. Uma vez identificadas, cada palavra geradora passa a ser estudada através da divisão silábica, semelhante ao método tradicional. Então, cada sílaba ela se desdobra em uma respectiva família silábica, como por exemplo, tijolo, aí vai tratar a sílaba ti, aí vai ficar ta, te, ti, to, tu, entendeu? É a consoante, né, usando todas as vogais. Bem semelhante ao método tradicional. Palavras novas. Esse passo é a formação de palavras novas. Então, após essa silabação, né, que é a separação das sílabas, vem as palavras novas, usando as outras famílias silábicas que já foram conhecidas pelos alunos, formando outras palavras que eles ainda não conhecem. E também a conscientização, que é um ponto fundamental do método, que é a discussão sobre diversos temas surgidos a partir das palavras geradoras. Então, para o Paulo Freire, a alfabetização não podia ser restrita somente aos processos de codificação e decodificação. Então, o objetivo dessa alfabetização era promover a conscientização dos alunos diante dos problemas cotidianos e ter compreensão do mundo, adquirir a compreensão do mundo, do conhecimento da realidade social. Então, o que ele queria com essas palavras geradoras era conscientizar os alunos acerca dos problemas que eles passavam. Eu vou citar as etapas do método. A primeira etapa é a etapa de investigação. Vou ler aqui para vocês. Busca conjunta entre o professor e aluno das palavras e temas mais significativos da vida do aluno, dentro de seu universo vocabular e da comunidade onde ele vive. A segunda etapa é a tematização, que é o momento da tomada de consciência do mundo através da análise dos significados sociais dos temas e das palavras. E a terceira etapa, que é a problematização, que é a etapa em que o professor desafia o aluno e inspira o aluno a superar a visão mágica e a crítica do mundo para uma postura conscientizada. No seu livro Educação como Prática da Liberdade, Paulo Freire propôs a execução prática do método, né, em 5 fases. A primeira fase é o levantamento do universo vocabular do grupo. Bom, nessa fase acontecem as interações de aproximação e conhecimento com os outros alunos e também com a realidade, né, dos alunos e com o professor.
E também acontece a anotação das palavras da linguagem dos membros do grupo, respeitando o linguajar típico. Então, essa primeira fase vai de acordo também, né, com a realidade do aluno e com o que ele vivencia, com os dialetos, com as gírias da sua região. A segunda fase é a escolha das palavras selecionadas do universo vocabular pesquisado. Então, seguindo os critérios de riqueza fonética e de dificuldade, eles vão começar a falar, né, as palavras mais simples primeiro, para depois ter conhecimento das palavras mais complexas. Terceira fase, criação de situações existenciais. Essa fase trata-se de situações da realidade local. Então, essas situações devem ser discutidas com o intuito de abrir novas perspectivas, abrir novos caminhos para uma análise mais crítica, né, dos problemas e mais consciente também ali da região. Bom, a quarta fase é a criação das fichas roteiro, né? O que havia nessas fichas roteiro? Haviam indicações de possíveis temas relacionados às palavras geradoras. Então, esses temas eram sugeridos pelos alunos para, diante disso, surgir debates sobre esses temas, né? É a criação de fichas de palavras para decomposição das famílias fonéticas correspondentes às palavras geradoras. Então, essa quinta fase era feita em cartazes, né? Poderia ser feita em cartazes ou slides, separando de forma fonética, né, as palavras, para eles terem entendimento das sílabas e também entendimento de como se falava, né, aquelas palavras. Da história. Freire aplicou publicamente seu método pela primeira vez no Centro de Cultura Dona Olegarinha, que é um circuito de cultura do Movimento de Cultura, né, Popular do Recife. Então, esse método foi aplicado inicialmente só para 5 alunos e 3 desses alunos aprenderam sim a ler e escrever, né, utilizando o método de Paulo Freire, as palavras geradoras e tudo mais. E eles aprenderam somente em 30 horas. Os outros 2 alunos desistiram. A experiência de Ângicos, que eu vou falar um pouquinho logo após, né? E João Goulart chamou Paulo Freire para organizar o Plano Nacional de Alfabetização. Esse plano seria iniciado em janeiro de 1964 e tinha o objetivo de alfabetizar 2 milhões de pessoas em 20 mil círculos de cultura e já contava com a participação da comunidade, só no estado de Guanabara, né? Comunidade aí está se referindo a Guanabara. E lá se inscreveram 6 mil pessoas para começar, né, a participar desse método de alfabetização e tudo mais. Enfim, mas com o golpe do Estado em 1964, o projeto foi abortado. E aí surgiu o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que é uma iniciativa para alfabetização, porém ela é um pouco diferente, né? Um pouco distinta do método do Paulo Freire, em Ângicos. Em 1963, quando o pensador comandou uma equipe de professores que criaram uma escola de alfabetização numa pequena cidade do sertão, no Rio Grande do Norte, chamada Ângicos. Então, foi um marco muito grande, né, para o método de Paulo Freire. Bom, essa experiência contou com 300 adultos moradores da cidade e foram alfabetizados em 40 horas de estudo, que se tornou 40 dias, né? Enfim, essa experiência foi até denominada as 40 horas de Ângicos, né? É uma experiência muito conhecida. Enfim, Ângicos vivia uma situação deplorável, sim. Os angicanos viviam em um ambiente marcado por condições, assim, deploráveis de trabalho e segurança. Além da desigualdade, né, social e da distância de centros de saúde e transporte. Então, era uma cidade, era um povo, assim, bem
assim, precário, vivia na miséria, sabe? E a maioria deles eram analfabetos. Angicos, né, foi o palco para esse método de Paulo Freire. Então, essa cidade, ela foi o palco que, na primeira vez, Paulo Freire colocou em prática o seu método de alfabetização de adultos. E assim, dessa maneira, né, o trabalho ganhou grande visibilidade, assim, em níveis nacionais e níveis internacionais. Ficou muito conhecido. Tem vários vídeos no YouTube, né, de alguns senhores hoje, né, senhores e senhoras, citando como foi essa experiência, né, como foi para eles vivenciar esse marco, assim, na vida deles. Aqui tem algumas as referências, né, do meu conteúdo, onde eu pesquisei e tudo mais. Tem até o livro, né, do Paulo Freire. Enfim, todos foram acessados esse mês. Entrem lá para conferir essa experiência em Angicos. É o site que conta a experiência como foi, assim, né, definitivamente e tal. Fez 50 anos, né, e é bem legal vocês visitarem para ter um melhor conhecimento. Quero finalizar o meu vídeo agradecendo a atenção de todos, agradecendo toda a orientação da professora Cristiane, né, e queria ler essa frase do Paulo Freire, que é: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, essa frase é basicamente, assim, um resumo do método de Paulo Freire, né? Onde é bem humanizado, onde ele realmente se interessa, realmente se preocupa, né, com a realidade dos alunos, e que é de extrema importância todo professor que dá valor, né, para a formação continuada, ir atrás, ir se especializar, sempre levar em conta a realidade do aluno, né, que é extremamente importante, né, para continuidade da aprendizagem, né. Enfim, finalizo meu trabalho, agradeço a atenção, muito obrigada.